Olá pessoal, estamos fazendo mais um Imaging Research Pills. Voltando a uma discussão que eu acho que é interessante, que está surgindo agora com o advento de mais espécimes para estudo do coronavírus, que é o que a gente tem de achados na patologia dos pacientes com coronavírus. Esse é um maior estudo já publicado, que incluiu a experiência de Nova York e da Itália, em necrópsias, né? Foram pacientes extensivamente estudados, né, que fizeram a média de idade em torno de 73 anos, porque obviamente foram pacientes só de necrópsia, né. Foram 68 pacientes estudados, a maior N até então, né, mostrando um grau de gravidade que levou ao óbito importante, 80% dos pacientes tiveram dispneia. Obviamente porque foram pacientes totalmente estudados por necrópsia, né? Vários tinham comorbidades, eram os pacientes que morriam mais, provavelmente. O que é o mais interessante desse trabalho, pessoal? Aqui são os achados histológicos desses pacientes. E, obviamente, eram pacientes que já tinham algum grau de inflamação traqueobrônquica e crônica, num número acima de 80% dos casos, né? Porque eram pacientes que já tinham intubados, que acabaram indo a óbito, então já tinham um grau de co-infecção, muito provavelmente bacteriana. Mas tem 3 pontos que são muito importantes nesse paciente, nesse estudo, né? Primeiro ponto é que na tomografia a gente está considerando quase que a totalidade daquelas áreas de vidro fosco com pneumonia organização. E esse estudo, pessoal, quase 70% dos pacientes não tinham pneumonia organização, né? O que eles viram muito foram, ou com uma certa frequência importante, hiperplasia de pneumócito tipo 2, que é associada à infecção viral, já quase 70%, especialmente fibrose intersticial, já em um número também não muito grande de pacientes, 25%, 30%, mas microtrombos em 2/3 dos casos. Mostrando que muito do que a gente pode estar vendo, tanto daquelas áreas de vidro fosco periféricas, na realidade pode ser óbvio que tem algum grau de membranialina, tem algum grau de pneumonia organização, mas a presença de microtrombos é muito mais frequente do que a gente acha, né? Chegando aí a quase 2/3 dos casos. E pneumonia organização, em 2/3 dos casos, não existia nesses pacientes. Então, a atenção à doença vascular e microvascular nesse contexto é cada vez mais importante, né? E eles viam trombo em ramos grandes, segmentares, inclusive em leito capilar. Vários trombos no interior do leito capilar, microtromboses bem determinadas, né? Trazendo uma luz para que as áreas do que a gente está vendo de vidro fosco talvez sejam algum grau de comprometimento microvascular. Ainda nesse contexto, aqui um outro artigo bem interessante, da Radiology Cardiothoracic, que ele vai nesse contexto, né, e fez, além de ter anatopatológico, ele fez a correlação radiologia-patologia, né, mostrando que eles também identificavam um trombo já um grau de crônico nessas áreas em que tem vidro fosco e correlação, né, e também membrana hialina, mostrando um processo inflamatório intersticial com algumas áreas já de membrana hialina nas áreas de vidro fosco previamente demonstradas. Se vocês verem aqui, a presença de estase capilar e microtrombose era quase que metade dos pacientes que foram incluídos nesse estudo de correlação radiológica patológica. Resumindo, então, a gente ainda está entendendo o que o vírus faz no leito pulmonar, né? A exemplo dos outros vírus, dano alveolar difuso é um achado comum, mas ao contrário da grande maioria dos vírus, o dano vascular parece ser muito importante, identificado em 2/3 dos pacientes em que a gente leva a necrópsia, né? Levando a questionamentos de toda a gravidade do que a gente vai ver no desenrolar desses pacientes. O meu muito obrigado, nos vemos em breve.